hoje, ele é um pouco dolorido, mas ele é muito relevante, que é o fato da gente trabalhar com conversas difíceis. Tem a ver com a questão da maturidade. Para quem não viu o podcast anterior, eu falei um pouco sobre a maturidade, quando o homem atinge o ápice da maturidade. E eu vejo que quanto mais a gente amadurece, né, a gente atinge a nossa maturidade, existe algo que ele acaba sendo exigido de nós, que é o fato de nós aprendermos e nós termos coragem de termos conversas difíceis. Não tem como, gente, a gente atingir o ápice da nossa maturidade emocional ou da nossa maturidade como ser humano se a gente não tem a capacidade e a coragem da gente falar coisas que elas são necessárias. Hoje eu estava ouvindo o dia 20 do livro, Uma Vida com Propósitos, que é o livro que eu estou escutando diariamente, todos os dias um capítulo. Inclusive, eu recomendo que vocês comecem... você pode tanto comprar ele para ler, para quem gostar, ou você pode ouvir no Spotify, já compartilhei com vocês. É um capítulo por dia, gente, uma média de 15, 16 minutos. Termina o Café com Joia e já vai pra ele. Quando não tem Café com Joia, você escuta ele também, que é muito bom. E ele tava falando exatamente sobre isso. Ontem e hoje, ele falou sobre como viver em comunidade. E no dia de hoje, especificamente, ele abordou muito essa questão de conversas difíceis e a sincronicidade é perfeita, porque eu estava desde domingo, hoje eu tô gravando pra vocês uma quarta-feira, apesar que vocês assistem isso numa quinta, trabalhando justamente esse conflito de conversas difíceis, de momentos difíceis. Então, estava com duas pessoas que estavam cada vez mais se distanciando entre elas, sendo que não tinham a coragem de sentar e conversar, colocar, sabe assim, limpar. Vamos falar o que está dentro do seu coração. E deixa eu falar o que está dentro do meu coração. E olha, mais sincronicidade disso ainda. No sábado, eu tava com isso no meu coração, né? Eu precisei mandar mensagem num grupo de amigos que eu sinto que a gente tá se afastando. E justamente por falta de ter conversas difíceis, da gente colocar em pratos limpos o que cada um tá sentindo. E eu falei, quer saber, eu vou ser essa pessoa, eu vou fazer a minha parte. Eu peguei, eu mandei uma mensagem, eu escrevi que eu sinto falta disso, que eu sinto que quanto mais a gente deixa o silêncio agir, mais a gente vai se distanciando, a gente vai perdendo intimidade, a gente vai perdendo a oportunidade de se relacionar, da gente ajustar o que precisa ser ajustado, que eu sinto falta, que eu gostaria da gente estar mais, né, de estarmos mais próximos. Pode ser que a pessoa não sinta a mesma coisa. Pode ser que a pessoa não queira a mesma coisa que eu queira. Mas eu sinto que a minha parte eu fiz. Eu não deixei o silêncio vencer. Porque às vezes você deixa passar uma semana, às vezes você deixa passar um mês, às vezes você deixa passar um ano. E aí é o que o Caio fala, né? Às vezes o leãozinho é um simbim ali pequenininho, e aí você vai dando tanto alimento pra ele, que daqui a pouco ele vira um Mufasa. Ele vira um leãozão enorme e quando você vai ver, gente, você não sabe nem mais por onde retomar. As dificuldades já ficaram enormes, tudo já esfriou tanto, que às vezes por mais que você passe por um momento de desenvolvimento, que você fala assim, meu Deus, agora eu decidi que eu fiz errado, eu preciso pedir perdão pra pessoa, às vezes já foi. Às vezes a pessoa não vai querer ouvir, entendeu? Você vai ter que guardar aquele perdão, aquele perdão que vai ter que ter, né, ter na alma. Às vezes é uma amizade que você perdeu, às vezes é um relacionamento familiar que você deixou passar, às vezes é o seu pai, às vezes é sua mãe, às vezes é seu irmão, às vezes é um avô, porque você simplesmente deu muito tempo ao tempo e você evitou conversas difíceis. Então, a gente precisa entender que essas conversas, elas fazem parte da maturidade do ser humano. Uma das passagens do livro que ele fala é que é muito mais valorizado a honestidade do que a bajulação. E as pessoas, elas estão ficando muito boas em bajular uns aos outros. E elas estão perdendo uma das características mais importantes, que é você saber ser honesto, é você saber ser sincero. Só que isso não significa que é você falar o que você quer, a hora que você quer, pra quem você quiser e do jeito que você quer. Você precisa ponderar as palavras. A gente não tá aqui para machucar os outros. A gente não tá aqui para ser uma guerra um com os outros. Não é sobre você estar em guerra com o outro, mas é sobre vocês saberem conversar para chegarem num denominador comum
que os dois consigam conviver sem esse peso nas costas de eu deveria ter falado, eu deveria ter me comunicado, eu não estou feliz com isso, eu não estou satisfeito com isso. E você sabe que família, gente, família assim, família é incrível como família é o rei e a rainha de conseguir as pessoas se distanciarem, as pessoas se encontram eventualmente no aniversário, ou se encontram no Natal, mantém aquela pose, tipo assim, nada está acontecendo, uma arrogância horrorosa, um ego horroroso, vai cada um para sua casa e fala mal do outro, ai, tá vendo? Olha lá, fulano, nem me cumprimentou. Mas você fez a sua parte? Você foi lá falar com o fulano que essa situação não tá legal? E não é para apontar o dedo na cara do fulano e falar porque você é assim, porque você é assado, porque as pessoas são boas nisso. Mas você fala assim, o como você se sente. O como você sente falta da pessoa, do como você gostaria que aquilo fosse ajustado. Chega uma hora, gente, que já passa tanto tempo que nem tem mais como corrigir isso. Às vezes famílias são quebradas, famílias são rompidas pelo silêncio na frente e pelo excesso do barulho nas costas. Você é tão bom de fazer barulho pelas costas que você deveria pegar essa mesma coragem de falar pelas costas e falar na frente. Às vezes você é uma pessoa que não é ponderada. Você não tem o dom, não tem a habilidade, não tem a técnica da comunicação, ou você é uma pessoa que não sabe se controlar emocionalmente. Você vai gritar, você vai chorar, você vai xingar. É preferível que você xingue, que você grite, que você fale, mas que você resolva, do que você vai pro caixão, enterrado com essa dor de não ter resolvido essa situação. A pergunta que eu te faço hoje é para quem você precisa terminar esse podcast hoje, agora, e ligar. Para quem que você precisa terminar este podcast agora e mandar uma mensagem. Oi, preciso tomar um café com você. Cara, se a pessoa não quiser tomar um café, se ela não quiser entrar num bom senso, se vocês não conseguirem entrar num acordo, vocês não conseguirem entrar em paz por conta da outra pessoa, não tem problema. Mas a sua parte você fez. Você vai tirar esse peso das suas costas. Você vai parar de remoer isso no seu estômago o tempo inteiro. E às vezes, gente, isso não acontece só na família. Isso funciona no trabalho. Às vezes você não está contente com o teu chefe. Às vezes você não está contente com o teu coleguinha do lado. Às vezes você não está contente com o teu funcionário. E você fala mal dessa pessoa para todo mundo, grita aos quatro ventos tudo que a pessoa faz de errado, mas você não tem coragem, você não tem a decência de dar um feedback pessoalmente para a pessoa como é que ela vai melhorar se ela nem sabe que está te fazendo mal. Ela nem sabe que isso não tá legal. Não tem como, gente, a pessoa ter a oportunidade de entender que ela precisa evoluir se ela não sabe que tá ruim, se ela não sabe que tá te machucando, que ela não sabe que tá te fazendo mal. Então saiba que parte da culpa da relação da forma que você vive hoje também é sua, pela sua falta de comunicação, pela sua falta de não falar pra pessoa. Oi, fulano, não está legal, eu preciso resolver isso, eu preciso melhorar isso. Chega uma hora, gente, que as situações elas se tornam insustentáveis. É aquela coisa que você vai criando bode da pessoa, que a pessoa fala. Você não consegue olhar pra cara da pessoa. Você vai virar a cara. Você vai ser o deboche em pessoa. E é uma coisa que eu falo. A energia para você sustentar um ambiente positivo e a energia para você sustentar um ambiente negativo, a nossa energia ela é limitada. Então, a forma como você vive, se você vive bem, se você vive mal, se você é uma pessoa que vive satisfeito, se você é uma pessoa que vive, com consciência limpa, depende da forma como você coloca a sua energia. E no outro podcast eu falei pra vocês que sustentar a energia do reclamão, do pessimista, e a energia da pessoa alegre que chega, nananã, é a mesma? É mentira, gente, não é a mesma. Porque é muito mais fácil você ser simpático, você ser leve, você ser agradável. Isso não gasta muita energia, entendeu? Você gasta infinitamente mais energia para sustentar a outra posição do rancoroso, do mimizento, do chato, o que toda hora tem que falar mal das pessoas. Sabe por quê? Porque isso é uma coisa que é explicado pela física. Eu ainda não aprendi isso através da Bíblia,
mas eu sei que talvez agora que eu tô falando, vocês podem me compartilhar se existe algum ensinamento bíblico, né, de Jesus, de Deus em relação a isso. Mas pela física quântica, que eu gosto muito também, já aprendi isso. E eu adoro falar nos treinamentos, eu falo bastante sobre isso, que pensa que o mundo, ele é o nosso espelho. Já tem isso porque no livro do Propósito eu já ouvi falar disso, né? Como o mundo, ele é o nosso reflexo, ele é o nosso espelho. Só que eu consigo explicar isso para vocês de uma forma física. No livro também fala disso. Fala sobre a nossa energia. Tá lá no livro, no propósito. Pensa que nós funcionamos como frequência. Então imagina que vocês querem conectar numa rádio. Vocês precisam conectar numa frequência específica. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, para a gente ouvir Jovem Pan, eu preciso conectar no rádio 100,9 FM. Então, eu só consigo ouvir o Jovem Pan se eu me conecto no 100,9 FM. Para vocês ouvirem Café com Joia, vocês precisam vir aqui no podcast, vocês precisam ir no YouTube ou no Deezer e vir conectar Café com Joia, para vocês conseguirem ouvir o Café com Joia. Vocês precisam sintonizar comigo em um canal específico, para a gente se conectar na mesma mensagem. E o que acontece? A forma como a gente sente, a forma como a gente se emociona, os nossos pensamentos, eles têm ondas eletromagnéticas. Então, eles emitem uma frequência. Então, é como se... até vocês podem estudar um pouco mais disso em relação a Hawkins. Tem a frequência das emoções, a escala das emoções. Quanto mais baixa é a sua emoção, pensam que elas são ondas que elas emitem poucos hertz. E os hertz... Quanto menor é o hertz, mais espaçadas são as ondas. Então, são ondas que sobem muito lentamente, elas caem muito lentamente. O que significa que você fica muito mais tempo nos processos. Você demora muito mais tempo para conectar as coisas. E o mais doido, que não é doido, nós conseguimos nos conectar com pessoas da mesma frequência que nós somos. Então, significa que se você é uma pessoa muito reclamona, se você é uma pessoa que tudo tá... E você é uma pessoa que reclama mais ainda porque tudo dá errado, e aí você é uma pessoa que vai falar que Deus é uma pessoa punitiva, né? Que é um ser punitivo. Você vai reclamar que as coisas só dão certo para as outras pessoas, elas não dão certo para você e você não entende por quê. Amor, o problema é você, é a carga energética que vive na tua vida. Você é uma pessoa ruim. Você é uma pessoa que tá pra baixo o tempo inteiro reclamando. De que jeito, gente, você quer que as coisas deem certo? Então pensa a sua energia, sempre reclamando. Eu vou falar que, e não é só energia, uma pessoa reclamando, ela tem cara de reclamona. É bicuda. Inconsciente, você tem as suas caras de deboche, você faz caras e bocas, a sua postura, você revira o olho, a sua postura, a sua energia, ela chega primeiro. Aí você é uma pessoa que não entende por que não consegue encontrar um emprego, que não consegue encontrar um bom parceiro de vida, porque a única coisa que você atrai pra sua vida, amor, é caos, é pepino, é problema, é coisa ruim, entendeu? E aí... Entende por que dá muito mais trabalho se manter nessa energia? Porque se fora lidar com o seu mau humor, você ainda tem que lidar com todas as coisas ruins que você atrai pra tua vida. Então, porque você é reflexo das coisas que você atrai. Você é o centro de gravidade. Pensa, você tá atraindo tudo pra você, ó. Com tudo que você emana, a energia que você traz pra você. Precisa mudar essa energia. E aí, quando você muda, quando você transiciona, quando você evolui, quando você para de ficar na contração... Sabe? A energia que você gasta pra falar mal das pessoas, pra reclamar que as pessoas são ruins, que as pessoas não são boas, nananana, e você coloca essa mesma energia pra fazer algo de útil, que é direcionar a pessoa com amor, com respeito, sobre como a relação pode melhorar, você já deu um salto quântico. Você vai parar de ficar nessa nuvem negra que fica na tua cabeça. As coisas vão começar a fluir. Coisas melhores vão acontecer para sua vida. Você vai falar assim, nossa, por que eu não percebi isso antes? Por que eu não tomei essa decisão antes? E às vezes, gente, essas conversas difíceis não é só com os outros. Muitas vezes, e principalmente essas conversas difíceis, precisa ser com você. Às vezes não é o outro só que tá errando, que tá sendo ruim, que tá sendo uma má pessoa. Às vezes é você que está sendo essa pessoa com você mesmo. E você vai ter que ter uma conversa difícil, madura, de entender, cara, quem é a pessoa que eu vou ser? Eu tô aqui pra ser quem? E às vezes você tá preso num lugar que você tá honrando os seus familiares,
sendo ranzinza. Por quê? Porque tem pessoas, gente, eu vou falar uma coisa, isso é sério. Tem pessoas que elas encontram, escuta isso, muito sério. Elas encontram pertencimento sendo ranzinzas, falando mal. É a forma delas serem engraçadas. É elas serem negativas. Então, sabe aquela pessoa que ela acha que ela é divertida ou ela acha que ela está sendo incluída toda vez que ela, eu preciso falar mal de alguém, eu falo uma gracinha de alguém, ela é ranzinza com alguma coisa. No fundo, ela acha que ela tem pertencimento. Ela é amada, ela está sendo incluída em alguma comunidade, num grupo familiar, por conta deste traço de personalidade. Amor, não está. No fundo, todo mundo vai falar mal. Olha lá, tá reclamando de novo. O seu jeito, inclusive, atrasa a evolução espiritual dos outros, porque os outros ficam incomodados, é capaz de falar mal, porque vai falar assim, meu Deus, olha lá, tá reclamando de novo. É sério, gente. A menina que no último podcast escreveu pra mim que o meu conteúdo antes era raso, porque antes eu não tinha Jesus. Eu escrevi tanta coisa pra ela, eu apaguei. Se você está ouvindo esse podcast, foi você, eu te mandei um coração. Mas antes, eu atrasei minha evolução espiritual 50 anos, assim, porque eu escrevi cada coisa e eu apagava. Falei, não, só manda um coração, porque ela tá sendo carinhosa comigo, ela tá sendo gentil, e é o meu ego que tá doendo. Filha, supera isso, entendeu? E aí eu entendi que o problema era eu que tava doendo no meu ego, porque tava, tipo, eu achando que eu não tinha valor. Mas eu tenho que entender o meu valor, pra vocês entenderem aonde vai a lógica, o caos do ser humano. Então, gente, a gente tem que fazer a nossa parte. E a gente só faz a nossa parte quando a gente tem conversas difíceis com os outros, mas principalmente quando a gente tem conversas difíceis com nós mesmos, para definir quem queremos ser, quem seremos nós no rolê, né? Vamos colocar uma expressão assim para ficar um pouco mais light. Você quer ser a pessoa que atrasa a evolução espiritual de todo mundo e a sua junto pela carga negativa que você coloca em todos, e você não faz a sua parte em ajustar, em se esforçar para viver em comunhão. Comunhão não é só com o seu marido. Você não vive só em comunhão com Jesus. Você vive em comunhão com o teu amigo que senta no teu lado, no escritório todos os dias. Porque se a empresa quebra, você quebra. Você precisa estar em comunhão com seus colegas de trabalho para fazer com que o teu negócio cresça. Porque se a empresa que você está, ela cresce e você faz parte desse crescimento, se for uma empresa genuína, você vai ter o teu lugar também. Mas se junto com a tua energia negativa você está fazendo aquele lugar afundar, você também é culpado nisso. A pergunta é, a gente vai ser culpado sempre. A pergunta é se você quer ser culpado pelas coisas positivas, porque você se esforçou para que as coisas dessem certo e para você ajustar as coisas, para que as pessoas pudessem fluir em harmonia e você sendo um ponto central nisso, ou você vai ser aquela pessoa que chega, tá com a nuvem negra. Só que essa nuvem negra não acompanha só as pessoas que estão no seu lado. Quando você vai pra tua cama sozinho, ela tá em cima de você. Você vai espalhando ela por onde você passa. Mas quando você dorme, amor, ela tá só em cima de você. E você vai precisar ter essa conversa difícil pra entender quem é a pessoa que você quer ser.